Muito bem, vamos lá, pessoal. Nós iniciamos hoje o nosso estudo do livro Consolador, psicografia do Chico, autoria espiritual de Emmanuel e equipe, e nós estamos na primeira parte. O nosso tema é Sociologia, e nós vamos estudar a partir da questão número 59. Bom, nós começamos aqui então, nesse nosso livro, na questão 54, falando um pouquinho para nós sobre a vida em sociedade, a noção que nós temos de pátria, falou um pouquinho sobre essa diversidade e também desigualdade de classes sociais com relação a patrimônios, bens terrenos. Falamos aqui sobre o conceito de igualdade absoluta e vimos que não é possível. O que nós vamos encontrar é igualdade perante as leis de Deus. Porém, de acordo com o grau evolutivo de cada indivíduo, nós sempre teremos essa diferença em termos de conhecimento, em termos de valores, em termos de capacidades e competências de cada indivíduo. Na questão 57, como se dão as relações, ou como se deveriam dar as relações entre patrões e empregados, né? Lembrando que esse nosso livro ele foi publicado no final da década de 1930, começo da década de 1940, pegando o contexto do Brasil no Estado Novo, Era Vargas, início da Segunda Guerra Mundial. Então, as perguntas que foram feitas, elas foram feitas baseadas naquele conceito. Mas hoje não é diferente, né? Então, lembrando sempre que, embora nós tenhamos uma diferença de praticamente 80 anos da publicação desse livro na atualidade, quer dizer, 85 anos, quase um século, nós vemos que as questões continuam muito presentes aqui na nossa sociedade, e a doutrina espírita, mais do que nunca, continua muito atual, dando a sua contribuição e nos auxiliando no entendimento do mundo e oferecendo para nós propostas para colaborarmos com essa transformação favorável, positiva, tão necessária para fazer com que o nosso mundo cresça a partir do crescimento de cada indivíduo. Então, nessa 57, fala da relação entre patrões e empregados e também questões de trabalho, já que o trabalho não é apenas o trabalho mecânico em si, mas também é uma forma de sobrevivência, e aí nós vamos encontrar questões de rendas, questões de tecnologias, áreas de trabalho, formação, tudo isso envolvendo cada indivíduo presente nessas instituições. Depois aqui embaixo, na questão 58, nós vimos aqui que sobre o uso da força pelo Estado para controlar a sociedade. Então nós falamos sobre segurança pública, falamos sobre forças armadas, lembrando mais uma vez, quando ele fala aqui para nós sobre classes armadas, a pergunta que foi feita lembrava exatamente o início de uma grande guerra mundial. O Estado se fortalecendo, se aparelhando para controlar e direcionar a sociedade. Né? Então isso aqui foi também perguntado e nós analisamos sobre aquilo que é necessário e aquilo que é abusivo, né? De acordo com os valores, as condições morais da nossa sociedade. Falando sobre violência, sobre questões que nós encontramos no cotidiano, né, todos os dias, envolvendo a presença dessas instituições no dia a dia de cada um de nós. E aqui agora, na questão 59, é perguntado então aqui, vamos lá. Foi levantada então essa pergunta para Emmanuel. Tem o Espiritismo um papel especial junto da sociologia? Então, uma pergunta também bastante interessante, bastante reflexiva para nós. E para iniciarmos, nós estamos então nesse capítulo que trata da sociologia. E só para a gente poder lembrar, bom dia, embaixador,
A sociologia, ela é uma ciência humana, né? Nós lembramos que nós temos ciências exatas, ciências biológicas, ciências humanas, né? Então a sociologia é uma dessas cadeiras e ela estuda as relações humanas. E da mesma forma também de que forma que as sociedades se organizam e também os fenômenos sociais que acontecem dentro dessas organizações. Então ela vai analisar de que forma que os indivíduos e os grupos interagem entre si. E aí nós podemos falar nas estruturas sociais de um modo geral, como por exemplo família, na parte da educação, na economia, na política, de que forma que tudo isso influencia no comportamento e de que modo que isso também conduz a sociedade no seu desenvolvimento. Então ela começou lá no século XIX, quando nós começamos a organizar essas ciências mais especializadas em questões diversas, né, tanto na parte científica como também na parte social. E aí então a ideia naquela época era exatamente entender essas dinâmicas sociais e também todas essas desigualdades que aconteciam. Só para a gente poder ter uma ideia, porque é importante a gente ter essa contextualização para entendermos, para que possamos entender de que modo que o Espiritismo pode contribuir, a gente tem que entender contribuir com o quê. Então vamos entender rapidamente. Fiz aqui um resumo rápido de quais foram os principais sistemas sociais nos últimos séculos que nós tivemos. Só para a gente poder entender de que modo que a sociedade foi se movimentando, de que modo que ela foi se moldando e todas as transformações que foram acontecendo. Para a gente poder lembrar, na época da escola nós estudamos o feudalismo. Né? O feudalismo, castelos, cavaleiros, armaduras, princesas e tudo aquilo que nós vemos hoje nos filmes históricos que falam daquela época. Então, nós tivemos do século IX até o século XV, então um período de 6 séculos, e 6 séculos nada mais são do que 600 anos, então a gente vê que é um período muito longo. A relação que havia dentro da sociedade, principalmente aqui no caso da sociedade ocidental, pegando a Europa, e o Brasil nessa época ainda não havia se transformado, era apenas ali aquelas sociedades primitivas dos indígenas que viviam aqui antes da chegada dos portugueses, na Europa de um modo geral, né, nas Américas de um modo geral, a relação que havia era uma relação de vassalagem, em que senhores feudais e tinham seus servos, então era uma troca de serviços. Os senhores feudais protegiam aqueles que eram seus servos, e os servos trabalhavam recompensando os senhores feudais. Era sempre aquela ideia, distribuir terras em troca de proteção militar. Depois, avançando um pouco mais, a partir do século XVI até o século XVIII, nós entramos na época do mercantilismo. E como o próprio nome diz, mercantilismo vem de mercado, mercado vem de riqueza, vem de dinheiro, vem de produtos. Então o foco naquela época já mudava daquela ideia dos grandes feudos para entrar agora na ideia do enriquecimento. Então o foco principal era enriquecer as nações, principalmente, que já começavam a se organizar de um modo mais semelhante àquilo que nós temos hoje, através do controle do comércio e da acumulação de metais preciosos. Tanto que vieram para cá em busca de pedras preciosas, metais preciosos, para cá nas Américas, né? Então, o Estado regulava a economia, visando cada vez mais, através desse acúmulo, se fortalecer nacionalmente. Chegando no século XVIII, para cá, de 18 em diante, nós tivemos o capitalismo industrial. Olha só a mudança significativa que aconteceu. Então começa na propriedade privada dos meios de produção. Então nós tínhamos ali aquele grupo que era dono do meio de produção, das fábricas, das máquinas, das ferramentas, dos instrumentos, visando o lucro. Só que nesse caso nós tínhamos uma exploração por parte daquele que era
o detentor dessa propriedade por aqueles que prestavam o serviço. Então, houve um desenvolvimento muito acelerado da indústria, as cidades começaram a crescer, a urbanização aconteceu também, e o crescimento econômico. Então já vimos feudos, depois nós tivemos mercantilismo, e agora já começa o capitalismo vindo com a grande revolução industrial que nós encontramos. Resultado dessa revolução industrial, por causa exatamente dessa relação que havia entre donos de fábricas com aqueles que trabalhavam, muitas vezes sem garantia, que as pessoas trabalhavam por dia, né? Ganhavam por dia. Se você não ia trabalhar, você não ganhava. Então havia aquele excesso de trabalho, falta de segurança, falta de garantias, nada daquilo que nós temos hoje. Surgiu então aquele movimento de socialismo, que era exatamente uma proposta que fazia com que toda a produção e todos os meios de produção pertencessem ao Estado para que houvesse uma distribuição igualitária dentro da sociedade. Então, o Estado fazia essa redistribuição e oferecia proteção social. Desse socialismo, inclusive Leon Denis, só para a gente lembrar, ele escreveu um livro sobre isso, no final do século XIX, começo do século XX, chamado exatamente Espiritismo e Socialismo, trazendo aquela ideia que era o movimento da época, por isso que muitos livros que nós estudamos hoje, da doutrina, na verdade, não são livros doutrinários, mas são ideias de espíritas que escreviam naquela época. No caso de falar de socialismo, era uma visão de Leon Denis na França, na Europa, onde esse movimento era muito forte. Mas, trazendo essa proposta inicial de proporcionar essa igualdade dentro da sociedade, nós tivemos também ali, do século XIX em diante, uma visão mais radical do socialismo que acabou se transformando em comunismo. E qual é a ideia desse comunismo? É a abolição total da propriedade privada e da hierarquia social, quer dizer, todo mundo igual, tudo pertence ao Estado, tudo é distribuído igualmente, e a ideia, então, é exatamente idealizar uma sociedade que não tivesse classes, não tivesse Estado, e os recursos eram compartilhados igualmente. Então, o que o socialismo propunha, o comunismo trouxe como uma visão um pouco mais radical. E daí nós vamos lembrar, União Soviética começou, países socialistas, polarização. Tudo isso, então, esses movimentos todos que foram acontecendo, que geralmente os alunos detestam estudar isso na escola. Na parte de sociologia, na parte de história, até na parte de geografia, que são essas ciências humanas, eles acham muito chato estudar tudo isso. Só que nós agora, através do estudo espírita, nós temos a oportunidade de olhar isso por uma perspectiva mais elevada. Quando nós olhamos essa dinâmica da sociedade, das sociedades de um modo geral, que vão se transformando, que vão passando por todos esses processos, em que nós vemos justiça de um lado, injustiça de outro, a força de poderosos, a opressão para aqueles que são os mais fracos. E, na verdade, nós estamos vendo uma grande mobilização de uma massa espiritual através do processo de reencarnação, em que nós estamos desenvolvendo não apenas a nossa inteligência, mas também estamos desenvolvendo os nossos valores. E os sucessos e fracassos que nós observamos são resultado exatamente daquilo que nós estamos ainda aprendendo e aquilo que nós aplicamos dentro da realidade. Depois, a partir do século XVIII também, nós tivemos uma ideia de liberalismo, que era exatamente aquela liberdade individual, a propriedade privada, a livre concorrência. O Estado, nesse caso, ele tinha um papel muito restrito, apenas de um controle geral, mas sem interferir na vida pessoal e na economia. Depois nós tivemos democracia liberal da mesma forma. E no final nós tivemos, que é exatamente esse que nós vivemos hoje, esse papel de globalização. E o que é a globalização? É essa grande integração econômica
e nós vemos isso claramente hoje. Por exemplo, nós vemos esse conflito que acontece hoje entre Estados Unidos e países europeus, Estados Unidos com Brasil, Estados Unidos com China, Europa com China. Então, todas essas relações que nós vemos no nosso dia a dia, que para nós os jornais nos notificam e muitas vezes a gente não se interessa, ou muitas vezes a gente se interessa e acaba se envolvendo até mesmo ali de uma forma mais passional, defendendo ideias, defendendo posições e tudo mais. Tudo isso é resultado do desenvolvimento dos nossos valores e da nossa inteligência. Então essa globalização, que significa exatamente todos dependem de todos, e todos influenciam todos, nós vamos perceber que isso impacta de alguma forma em todos os sistemas sociais, fazendo com que o capital, pessoas, ideias se movimentem numa proporção mundial. Então o que acontece aqui interfere aquilo que acontece do outro lado do mundo. Alguma coisa que acontece na Bolsa de Valores da Europa interfere na Bolsa de Valores do mundo todo. Isso é a globalização. Então Emmanuel, quando analisa para nós essa questão, a pergunta foi feita: tem o Espiritismo um papel especial junto da sociologia? Quer dizer, de que modo que o Espiritismo pode colaborar e com novas reflexões, com novas ideias, para ajudar na transformação do nosso mundo. E olha que coisa curiosa. Nós lemos, por exemplo, que o nosso planeta, mundo de provas e expiações, vem passando por transformações para alcançar o mundo de regeneração. Quando nós falamos em mundo de regeneração, o que nós pensamos exatamente? O que significa um mundo regenerado? É um mundo onde as pessoas se amam, o espírito fraterno, em que a tecnologia avançou para acabar com as doenças, para acabar com o sofrimento. Mas a questão que nós colocamos é: como nós imaginamos que as pessoas vão se relacionar? As pessoas, por exemplo, dentro de um núcleo familiar, dentro de uma empresa, dentro de uma sociedade. Nós vamos falar, por exemplo, sobre desigualdades sociais. Nós vamos falar sobre diferenças entre as pessoas, no caso que encontramos hoje graves problemas que Emmanuel vai falar. Daqui duas questões que ele vai falar sobre racismo, sobre diversidade de gênero, por exemplo. Tudo isso faz parte da dinâmica de uma sociedade em que nós não podemos apenas ver isso de uma forma teórica. Nós precisamos ver isso de um modo prático, imaginando que são espíritos que estão ali presentes, lançando suas ideias, seus desejos, sofrendo as suas frustrações, criando as suas expectativas. Isso faz parte, porque quando nós planejamos uma reencarnação, e nós ali escolhemos ou somos auxiliados na escolha do local onde a gente vai reencarnar, quando nós vamos reencarnar, qual vai ser a situação em que nós vamos reencarnar dentro daquele local e naquele período, qual é o nosso papel naquela sociedade. Então nós não podemos simplesmente ignorar esses eventos que vêm acontecendo no nosso mundo hoje. O Brasil, por exemplo, hoje vive uma situação bastante problemática de uma polarização com duas ideologias que estão muito presentes. Não importa, que a questão não é julgar qual é a melhor ou qual é a pior, qual candidato, qual governante, qual representante faz ou deixa de fazer, mas a pergunta é: o que a doutrina nos traz como reflexão do nosso papel dentro desse contexto? Porque não importa o que eu gosto ou deixo de gostar, qual é a minha contribuição? De que modo que eu posso fazer com que esse mundo de regeneração que vem sendo construído possa ser alcançado a partir da participação de cada um de nós nessas atividades, nessas situações que acontecem no nosso cotidiano. Emmanuel, então, vai dizer o seguinte para nós. A gente nunca imaginou, né, que estudar sociologia fosse ter uma relação tão direta com a nossa vida espiritual.
E lembrando sempre que não é apenas uma vida espiritual de nós aqui encarnados. Quando nós estudamos Humberto de Campos, quando nós estudamos os livros que foram propostos através do Chico, para o nosso entendimento, nós vimos como os espíritos estão presentes também dentro dessa dinâmica do nosso mundo físico. Nós vimos, por exemplo, naquele texto que nós estudamos, bom dia, Marli, naquele texto que nós estudamos que falava sobre 7 de setembro. Isso lá para 1930, né, que foi quando o livro foi publicado. Se eu não me engano, não foi o livro Astronautas do Além. Eu não me recordo. Chico Xavier Pé de Passagem, porque era uma trilogia, né? Chico Xavier Pé de Passagem. Tem um outro livro que eu esqueci o nome, e depois Astronautas do Além, que os três formam essa trilogia, que eram aquelas publicações que Herculano Pires publicava no jornal, no Diário de São Paulo, naquela época, né? Então, teve aquele artigo que nós estudamos que falava sobre 7 de setembro. E as mensagens que chegavam do mundo espiritual tratavam exatamente daqueles espíritos que fizeram parte da construção do Brasil, a partir da sua independência, do Brasil Império, do Brasil República, e os espíritos atentos, participando desses eventos, atentos a tudo aquilo que acontecia na nossa sociedade. Da mesma forma, quando nós estudamos o mundo espiritual e a guerra, o livro publicado por Leon Denis, lá durante a Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, quando ele falava sobre as grandes personagens da história da França, reunidas no mundo espiritual, auxiliando os encarnados naquele momento tão difícil da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra, famosa Grande Guerra que aconteceu, e que afetava a França diretamente. Então nós vamos perceber hoje que nós estarmos aqui encarnados não é apenas de um modo superficial ou de um modo isolado, pensarmos assim, bom, nós reencarnamos, cada um aqui para si. Quando nós pensamos, só para a gente poder construir essa lógica, quando nós estamos encarnados e nós temos ali espíritos amigos que nos ajudam de um modo pessoal, de um modo familiar, no nosso grupo de estudos, numa instituição, da mesma forma, nós vamos perceber isso numa proporção maior, quando nós falamos de uma nação, por exemplo. Quem são os espíritos responsáveis pela condução do Brasil? Segundo Humberto de Campos, irmão X, nós temos o espírito Ismael, como sendo ali aquele que é o patrono do Brasil. E nós podemos imaginar todos os grupos de espíritos que estão atentos às necessidades de cada nação. Quem são os espíritos responsáveis pela condução e pelas influências na China, nos Estados Unidos, na Europa, países europeus, países da América Latina, na África, na Oceania? Então nós estarmos aqui vivendo, por exemplo, no nosso país, nós temos uma relação não apenas entre encarnados, mas também com desencarnados. Porque eles também estão comprometidos com essa sociedade. Sejam eles aqueles missionários que ajudam na condução do nosso país, sejam aqueles que de alguma forma comprometeram o desenvolvimento do nosso país e que agora continuam ainda vinculados, muitas vezes de uma forma negativa, de uma forma dolorosa. O Brasil, por exemplo, na época da escravidão. Imaginemos quantos são aqueles que, encarnados ou desencarnados, contribuíram para a implantação da escravidão aqui no Brasil. E quem foram aqueles que trabalharam pela abolição da escravidão aqui no Brasil? Tudo isso, então, faz parte dessa ideia da vida em sociedade. Marli colocou, estou participando de um projeto na UERJ, segunda, quarta e sexta, só consigo entrar nessa hora. Tá certo, Marli. O importante é estar ativa. Dudu lembrou aqui, diálogo com a sombra, fala dos 7... Os 7 o quê, Dudu? Me lembra aqui. Aí tem obras póstumas, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho também. Angelina colocou, sempre gostei de estudar. 7 de setembro, né, tá? Sempre gostei de estudar e ensinar sociologia e filosofia. Nos dias atuais, os alunos não faltavam, né?
Então, quer dizer, porque o assunto, né, Angelina, ele se torna chato se você não torna ele concreto, se você não torna ele reflexivo para as pessoas que estudam. Se você apenas lança teoria, a gente sabe que a teoria é importante. Mas se você apenas trabalha em teoria, você trabalha de um modo superficial. É a mesma coisa da doutrina. Ah, vamos falar sobre a vida dos espíritos. Quer dizer, não é falar da vida dos espíritos ou falar do mundo espiritual, é falar da nossa própria vida, porque nós fazemos parte dessa grande sociedade espiritual. Só estamos numa dimensão diferente. Dudu lembrou aqui também, né? É importante ressaltar que a doutrina espírita não tem uma interpretação oficial sobre a história do Brasil ou de qualquer outro país, mas oferece um arcabouço de princípios e ensinamentos que podem ser aplicados à análise dos eventos históricos, levando em conta a ação dos espíritos das leis divinas. Exatamente. Não é uma questão partidária ou ideológica. É uma questão de analisar por uma perspectiva muito mais elevada do que ficarmos pensando nessas divisões que acontecem pontualmente na sociedade em cada geração. Mas nós olhamos numa perspectiva bem mais elevada. Mas vamos lá, a gente só está na pergunta e a gente nem entrou na resposta ainda. Vamos pensar então aqui. Tem o Espiritismo um papel especial junto da sociologia? Olha só que interessante, hein? Aqui lembra que a resposta de Emmanuel fala da década de 1940. Mas olha a resposta dele, parece que ele psicografou isso aqui ontem. Na hora atual da humanidade terrestre, em que todas as conquistas da civilização se subvertem nos extremismos, o Espiritismo é o grande iniciador da sociologia, por significar o evangelho redivivo que as religiões literalistas tentam inumar nos interesses econômicos e na convenção exterior de seus prosélitos. Restaurando os ensinos de Jesus para o homem e esclarecendo que os valores legítimos da criatura são os que procedem da consciência e do coração, a doutrina consoladora dos espíritos reafirma a verdade de que cada homem será dado de acordo com seus méritos, no esforço individual, dentro da aplicação da lei do trabalho e do bem, razão pela qual representa o melhor antídoto dos venenos sociais atualmente espalhados no mundo pelas filosofias políticas do absurdo e da ambição desmedida, restabelecendo a verdade e a concórdia para os corações. Então, quer dizer, parece que foi ontem que isso aqui foi psicografado. Vamos destrinchar essa resposta, porque ela é extremamente importante. Todas as conquistas da civilização, que nós podemos entender como sendo organização social, organização política, estrutura econômica, estrutura produtiva, estrutura educacional, estrutura familiar, tudo isso veio se desenvolvendo com o passar do tempo. A gente chegou a falar um pouquinho sobre aqueles sistemas sociais do passado, desde o feudalismo, lá a partir do século IX, até chegar na atualidade com a globalização. Todas essas transformações foram conquistas que foram se desenvolvendo, acompanhando até mesmo a complexidade da nossa sociedade. Se, por exemplo, lá na década de 1930, havia uma estimativa de 2,5 bilhões de habitantes no nosso planeta. Lá na década de 1900, lá no século XIX, uma estimativa de aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo. 1 bilhão de pessoas no mundo. Na atualidade, nós estamos com 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, a nossa sociedade se tornou 8 vezes mais populosa. Significa que quanto mais gente, só a Índia tem 1 bilhão e 300. A China tem 1 bilhão e 200 e tanto. Só para a gente ter uma ideia. Lembra na década de 1970 que quando o Brasil ganhou o tricampeonato da Copa do Mundo de futebol, tinha aquela musiquinha que dizia
120 milhões em ação, para frente o Brasil, salve a seleção. Essa música 120 milhões em ação era a população do Brasil na década de 1970. Passados 50 anos, nós estamos com 212 milhões. 90 milhões em ação, né? Eu coloquei 120, então vamos baixar. Quer dizer, de 90 milhões em 50 anos, nós passamos para 212 milhões. Só o Brasil, ele mais do que dobrou a sua população. E quando nós falamos em dobrar uma população, e é bem interessante que a gente vai estudar isso em breve, no Livro dos Espíritos, estudando Lei de Sociedade, nós veremos ali que não apenas Kardec no século XIX, mas a resposta dos espíritos também abordavam todos os problemas que são gerados e as necessidades de soluções para um planeta mais populoso. Porque são mais pessoas para alimentar, são mais pessoas que precisam de trabalho, são mais pessoas que precisam de moradia, mais pessoas entrando em conflito, mais violência numa sociedade. E há uma estimativa feita pela ONU, Organização das Nações Unidas, que no ano 2100 nós chegaremos a 10 bilhões de pessoas. E a grande preocupação que a gente tem é, e aí, como é que vai ser a nossa vida naquela época, quando chegar nesse momento? Então, quando é colocado nessa resposta, falando aqui para nós que na hora atual da humanidade terrestre, em que todas as conquistas da civilização, que são todas essas estruturas que se desenvolveram, se subvertem nos extremismos. O que é se subverter? Ela acaba se corrompendo, se distorcendo, se destruindo, se implodindo por causa de extremismos, que é uma coisa curiosa, que naquela época, em 1940, estava acontecendo no mundo. Nazismo, fascismo, comunismo, tudo aquilo que nós acompanhamos naquela época, hoje nós encontramos também essas mesmas polarizações. De países brigando, taxas, impondo taxas comerciais por uma questão de picuinha, por uma questão de brigas, de antipatias e simpatias e tudo mais. Então, essa é uma realidade que nós vemos hoje. Por causa desse extremismo, todas aquelas conquistas que foram sendo alcançadas por essas transformações e por todos os trabalhos morais e também diretamente dentro dessas áreas da economia, da igualdade social e tudo mais, tudo isso acaba se perdendo. Hoje nós estamos vivendo também essa grande expectativa, essa grande tensão, bombas atômicas, será que vai ter guerra, será que não vai ter guerra, será que essas guerras atuais vão acabar? Tudo isso por causa desses extremismos, em que nós ficamos muito mais preocupados com esse egoísmo, que pode ser um egoísmo individual, ou ser até mesmo o egoísmo de uma nação, enquanto que as necessidades do mundo vão se deteriorando, vão piorando, agravando cada vez mais. Dudu colocou, será que seremos o celeiro do mundo? Cada nação tem o seu papel, né, Dudu? Então a gente tem ali o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Dá para nós uma visão de que o Brasil tem um grande papel. E, na verdade, todos os países têm os seus papéis. Tem o país que é o país que trabalha com produção, tem aquele país que trabalha com igualdade social, tem aquele país que trabalha com desenvolvimento tecnológico e científico, tem aquele país que trabalha através da diplomacia, através das suas influências, na organização de outras nações. Então, independentemente, né, Angelina, dessa grande visão que nós temos desses grandes conglomerados, dessas nações e blocos que vão se formando, nós estamos falando de indivíduos que estão ali presentes. Porque um país, ele não é uma máquina autônoma que está viva. Um país nada mais é do que uma organização de indivíduos que estão ali se desenvolvendo. Portanto, o que nós colocamos de uma nação
Ela nada mais é do que a representação do pensamento coletivo das pessoas que estão ali. Exatamente. Essa é uma das grandes questões atuais que nós estamos encontrando. Porque isso aconteceu na Revolução Industrial, lá no século XVIII, século XIX. Quando as máquinas a vapor começaram a substituir a mão de obra, o socialismo surgiu exatamente para entender esse fenômeno e apresentar soluções. Porque a sociologia cuida da sociedade. A sociedade é formada de pessoas. Na atualidade, nós não temos mais máquina a vapor. Nós temos hoje a tecnologia, a informática, a comunicação, inteligência artificial, robótica. E isso tudo também vem substituindo as pessoas, e as pessoas precisam de comida no prato. E não são apenas as necessidades de sobrevivência. Porque existe, gente, uma diferença importante para nós analisarmos. Qual a diferença entre sobrevivência e vivência? A vivência são as ações e situações que nós vivemos no nosso cotidiano para o nosso desenvolvimento normal. É a oportunidade que eu tenho de trabalhar, de estudar, de me relacionar com as pessoas, de construir aquele ambiente saudável, de afetividade, de equilíbrio psicológico, de relações bem estruturadas. No caso da sobrevivência, é aquela força de reserva que nós temos. Eu preciso me manter vivo. E se eu preciso me manter vivo, todas essas questões mais elevadas da vivência, elas não são levadas em consideração. Porque o que é a sobrevivência? Você tem que comer para poder sobreviver. Você tem que ter um lugar para morar para você sobreviver. Você tem que se proteger para sobreviver. É aquilo que acontecia na época dos homens primitivos. Então, entre sobrevivência e vivência, a vivência já mostra que uma sociedade organizada oferece para os seus componentes, para as pessoas que a compõem. A situação em Gaza, por exemplo, é pura sobrevivência. Ali você esquece escola, você esquece justiça, você esquece tratamento odontológico, você esquece psicologia para ajudar as pessoas a alcançarem a saúde mental. Você esquece praças, parque de diversões, esporte para as pessoas, cultural, cinema, acabou tudo isso. Isso que você trouxe foi muito exemplar, Dudu, porque mostra exatamente aquilo que é a deteriorização de uma nação, de uma sociedade. Porque as pessoas perdem completamente a perspectiva de algo diferente do que elas têm, do que elas podem alcançar, que não seja apenas a sua sobrevivência. Elas precisam apenas se manter vivas, o resto não importa mais. Isso é muito grave. A Angelina colocou, precisamos trabalhar como seres humanos, mas para isso, Angelina, a gente tem que entender o que é ser humano. E o que o Espiritismo traz para nós é exatamente que o ser humano não é apenas um ser vivo, ele é o espírito imortal. E enquanto nós não tivermos a consciência de quem de fato nós somos, nós continuaremos apenas vivendo, oscilando entre viver e sobreviver, ainda alimentados pelo nosso próprio egoísmo. Jerusa colocou, muitas questões práticas não estão acompanhando a evolução moral. Exatamente porque é aquela questão que a gente vê bastante, infelizmente a gente vê muito isso no Brasil, né? Mas o Brasil não é uma exceção, todos os países são assim. Criam-se leis, mas as leis não pegam, as leis não conseguem ser aplicadas. Porque no papel você coloca aquilo que é o ideal. E na vida comum é aquilo que é real. Então, na nossa Constituição, por exemplo, o artigo 4º ou o artigo 5, que fala que todos têm direito à educação, saúde, igualdade, etc, etc, etc. Mas a realidade é assim. Todos nós temos, dentro dessa igualdade, saúde, educação, liberdade, tal, tal, tal. Então tem aquilo que é ideal e tem aquilo que é real. Então, intelectualmente nós projetamos, moralmente nós não conseguimos acompanhar.
Vamos seguir aqui rapidamente então com a resposta. Ele fala para nós aqui ainda: o Espiritismo é o grande iniciador da sociologia, por significar o Evangelho redivivo que as religiões literalistas... O que são religiões literalistas? São aquelas que apenas vivem da parte literal. Apenas das palavras, apenas das ideias, mas não vivem de uma forma prática. Foi uma crítica feita naquela época e que nós encontramos muito hoje. Mas encontramos também, felizmente, só o verbo, mas encontramos também muitos daqueles, por exemplo, a gente falou de Padre Lancelotti, que é um exemplo, né, de um religioso que usa exatamente o seu trabalho para poder transformar a sociedade dentro do seu alcance. Então, muitas vezes nós ficamos ali naquela instituição religiosa, angariando adeptos para mostrar volume, para mostrar influência, mas sem ter um efeito prático. E Emmanuel chama a atenção nossa aqui também para algo muito importante, que ela coloca exatamente isso, que o Espiritismo é o grande iniciador da sociologia, por significar o Evangelho redivivo que as religiões literalistas tentam inumar nos interesses econômicos e na convenção exterior de seus prosélitos, de seus adeptos. E aí é necessário que nós façamos uma autoanálise de que modo que nós espíritas estamos vivendo o Evangelho. Será que nós também estamos vivendo um espiritismo literal? Será que o espiritismo é muito bonito quando nós lemos e estudamos, mas nós não vivemos o ensinamento? Porque quando nós falamos nas religiões literais, dá a impressão de que eles estão errados e que nós somos a salvação. Só que muitas vezes nós ficamos acomodados dentro do nosso pequeno mundo e nos esquecemos da nossa presença no mundo. E o principal, o que falta, o mais importante para nós que falta, é nós entendermos que tudo aquilo que é trazido para nós na literatura, na teoria, deve ser convertido em ações. Então, por exemplo, ama teu próximo como a ti mesmo. Poxa, que coisa linda de colocar na geladeira. Pega um papel desenhado, bem impresso, pendura na geladeira. Mas e na prática, você ama seu próximo como a ti mesmo? Quando nós falamos em fraternidade, nossa, eu acho tão linda a fraternidade, aquela música de fim de ano que fala de todo mundo se abraçando. No dia a dia eu abraço o meu próximo? Então são essas questões que a gente começa a analisar, que no texto tudo é muito bonito, no texto tudo é muito perfeito. Mas na prática nós estamos ainda engatinhando na vivência. Mas o fato de nós estarmos com essa dificuldade, isso mostra para nós, principalmente aqueles que vão se esclarecendo, um investimento de um esforço muito maior para colocar realmente em prática aquilo que é importante. Para que nós vivamos no nosso dia a dia o Evangelho na sua verdade. Fazer aquilo que é possível dentro do meu alcance, fazer aquilo que é possível dentro das minhas capacidades, mas que eu tenha consciência de que eu preciso me esforçar e não simplesmente viver um dia depois do outro. Eu me lembro de um espírito que dizia que a grande maioria de nós vive muito pouco daquilo que foi planejado para a nossa encarnação. Porque nós fazemos a mesma coisa que a gente colocou lá em cima, que a Jerusa comentou. No papel, nós colocamos tudo aquilo que nós esperamos que aconteça na nossa reencarnação, para que nós voltemos para o mundo espiritual como espíritos completistas, né? Como André Luiz lembra. Mas quando nós chegamos na prática, nós cumprimos muito pouco comparado com aquilo. E ele dizia, né, que ele era meio direto quando ele dizia, ele falava assim, se cumprirem 20% do que planejou, já está bom. Aí fica aquela interrogação, né? Poxa vida, só 20% já estaremos bem? E na verdade nós estamos ali. Nós conseguimos sempre crescer um pouquinho em cada área nossa, mas ainda é muito aquém daquilo que nós precisamos. E por que isso tudo? Por falta de convicção.
de convicção de quem nós somos, da convicção de que nós estamos aqui hoje para fazer esse trabalho de autotransformação e, ao mesmo tempo, de auxiliar na transformação. Isso é algo expressivo para nós. Avançando um pouco mais, só para a gente poder concluir essa ideia, Emmanuel coloca para nós aqui, né, que restaurando os ensinos de Jesus para o homem, esclarecendo os valores legítimos da criatura, são os que procedem da consciência e do coração. E a doutrina consoladora dos espíritos reafirma a verdade de que a cada homem será dado de acordo com seus méritos, no esforço pessoal, dentro da aplicação da lei do trabalho e do bem. Então, 2 pontos importantes. Lei do trabalho, cada um de nós colaborarmos para a transformação do nosso mundo, em termos de produtividade. Mas, ao mesmo tempo, também a aplicação da lei do trabalho e do bem. Se fôssemos colocar essa lei do bem, que nada mais é do que o amor ao próximo, também colocarmos em prática esse sentimento de fraternidade em todas as nossas relações. Se hoje nós temos lares conflituosos, como é que nós podemos esperar que a sociedade seja harmônica? Como lembra Joana de Ângeles, a família é a célula da sociedade. Se a célula está doente, como é que nós vamos pensar no organismo saudável? É daí que acontece então a transformação individual, a transformação dentro dos nossos círculos íntimos, para depois refletirmos na nossa vida em sociedade. Para terminarmos aqui então, e ele fala para nós aqui também, né, que ele usa essa expressão, razão pela qual que o Espiritismo, nesse caso, representa o melhor antídoto dos venenos sociais atualmente espalhados no mundo, pelas filosofias políticas do absurdo e da ambição desmedida. Nós vamos assistir às próximas edições dos jornais, ou lermos nas redes sociais as notícias e veremos o que acontece no nosso mundo e quais são exatamente esses venenos sociais que precisam ser neutralizados com esse antídoto. E esse antídoto vem exatamente da vivência, da prática desse evangelho. Ele coloca para nós aqui que a doutrina consoladora tem esse papel. Todas as boas filosofias têm ali a sua colaboração. O que a doutrina espírita vai trazer para nós é exatamente ali o entendimento dessa realidade espiritual que nos cerca. Dudu trouxe aqui para nós, né, o planejamento é muito bem feito pelo plano, mas quando renasce a coisa fica tão esquecida que há uma falta nessa regularidade extrema, que seria voltar e progredir. Mas o orgulho, que não esquecido, fica grudado nesse espírito que chega renovado, mas não novo. O ser envelhecido, que ainda não quer melhorar, mais um pouco na sua evolução. Essa resistência que nós ainda criamos, né? Obrigado, amigos. Então tudo é muito bem planejado. E mais do que isso, lembrando que nós assinamos esse contrato, confirmando as nossas intenções. Mas o fato de nós estarmos aqui encarnados, sem termos, nós enquanto sociedade planetária, claro, né? Nós nos esquecemos pela falta de entendimento dessa realidade espiritual, porque para muitos de nós, para a grande maioria de nós, habitantes do planeta, a nossa presença aqui nesse mundo é obra do acaso. Por isso que nós não entendemos quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui. Essas perguntas que vão surgindo, de ninguém entender qual é o seu papel na sociedade, é exatamente a falta de percepção dessa realidade espiritual que todos nós vivenciamos. Angelina colocou: necessário se faz o exercício da autocompaixão para exercitar a compaixão com os espíritos infratores. Ama-te, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. E quando fala amar o próximo como a mim mesmo, eu preciso me amar para depois amar o próximo. Preciso ter compaixão por mim mesmo para depois ter compaixão com o próximo. Preciso ser caridoso comigo mesmo para ser caridoso com o próximo. Quer dizer, essa visão que a doutrina espírita traz na movimentação
da sociedade, ou das sociedades, que são formadas pelos indivíduos que precisam se reformar, essa é a proposta que a doutrina espírita tem de transformar o nosso mundo. De quando é perguntado a Kardec qual é a colaboração que o Espiritismo pode trazer para o mundo, ele diz que é exatamente isso, ajudar na reforma das instituições. E o que significa ajudar a reformar as instituições? Trazer esse entendimento de quem nós somos e qual é o nosso papel no mundo. A partir desse entendimento, nós passamos a viver de modo diferente também. Isso é bastante significativo. Na próxima questão, que também é um tema que eu vou deixar até para o próximo estudo, mas a gente já adianta um pouquinho, como se deverá comportar o espiritista perante a política do mundo? E aí quando fala sobre política, nós temos como painel, como vitrine, exatamente as nossas instituições legislativas, por exemplo. Onde nós temos ali religiosos, nós temos ali pessoas, representantes de vários segmentos da sociedade, que fazem parte desse mundo político. Que quantos de nós ouvimos falar, ou muitas vezes até dizemos, que nós detestamos a política. E a política nada mais é do que a arte de articular o interesse ou os interesses das pessoas. E aí tem uma diferença muito grande entre política e politicagem. Eu lembro que André Trigueiro, ele, na época de eleição anterior ou na outra antes dessa, ele colocou um vídeo bem interessante. Ele falou assim que muitas vezes a gente fica decepcionado com a política. Bom dia, Sandra. Fica decepcionado com a política porque nós vemos, né, essas brigas, esses interesses, essas picuinhas que acontecem entre políticos. E ele lembra assim para nós que isso não é política, isso é politicagem. Política é quando nós temos um processo para escolher os nossos representantes. Política é quando nós entramos em acordos para elaboração das nossas leis. Isso é verdadeira política. O fato de você ter uma urna, de você ter um processo, de você ter a oportunidade de promover debates para trocar ideias, isso é política. Mas quando nós percebemos, nós estamos fazendo politicagem. Porque eu não quero que você faça alguma coisa pelo simples desejo de não gostar de você, sem me preocupar com os debates, com as ideias que estão ali. Aí a gente vai lembrar daquele pensamento que diz para nós, sem a arte da conciliação. E hoje nós temos exatamente isso, né? A conciliação virou até mesmo uma nova especialidade hoje. Pessoas que trabalham, né, com essa parte de diálogos, de conversas, de acertos. Então nós temos, né, uma expressão, uma máxima, né, um pensamento que diz assim, né, que pessoas pequenas discutem sobre pessoas. Pessoas médias discutem sobre eventos. Somente pessoas grandes discutem ideias. Então, muitas vezes, nós nos prendemos na discussão de dizer se eu gosto de você ou se eu não gosto, sem me preocupar com a grande ideia que está sendo debatida na posição daqueles que ocupam uma posição dentro da política. Então esse vai ser o tema que nós vamos estudar no nosso próximo encontro, que política também é um tema que eu não gosto, exatamente por causa das situações que nós encontramos hoje, em que nós não vemos algo positivo ou produtivo, infelizmente, nessas questões atuais que nós vivenciamos. Mas a pergunta é, de que modo que o espírita pode se comportar? Pode não, deve se comportar. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a história dos políticos espíritas que já ocuparam posições importantes nas sociedades, suas contribuições, e veremos as reflexões que Emmanuel vai trazer para todos nós. A Angelina lembrou ali, né? A ciência política é uma coisa, a politicagem é outra, né? Pois é.
Então a ciência política também faz parte, né, daquela trilogia, né, de sociologia, antropologia e ciências sociais, né? Então, e ciências políticas fazem parte desse pacote também. Então tudo isso é exatamente para poder trabalhar nessa